Vim falar um pouco sobre uma dúvida que surgiu aqui, que eu recebi várias perguntas, que é sobre o aprendizado de uma segunda língua. Então, se tem uma idade que é melhor começar esse aprendizado do inglês, por exemplo, se vai atrapalhar no desenvolvimento da linguagem da criança ou não. Então, eu queria diferenciar aqui o que é o bilinguismo. Então, tem controvérsia entre os autores, mas eu vou citar um artigo que eu li e vou colocando aqui as referências. Então, o que é a criança bilíngue? É aquela criança que ela é exposta a duas línguas ao mesmo tempo, antes dos 3 anos. Então, desde bem cedo, essa criança já é exposta naturalmente a duas línguas. Então, por exemplo, a mãe é brasileira, fala português e o pai fala inglês. E essa criança convive com os dois pais e ela vai adquirir naturalmente essas duas línguas. Não vai precisar ser ensinado para essa criança. Essa criança vai ser bilíngue. Ou então ela convive com pais brasileiros, mas mora nos Estados Unidos, por exemplo, e é exposta frequentemente à língua inglesa. Então essa criança, ela vai ser bilíngue desde que ela seja exposta a essas duas línguas desde bem cedo e com bastante frequência, tá? Mas no caso da criança que mora no Brasil, é brasileira, tem pais brasileiros, ela não vai ser bilíngue, tá? Ela vai aprender a língua materna dela, que é o português brasileiro, e depois ela vai aprender uma segunda língua. Então, nesses casos, é importante que a criança ela adquira primeiro essa língua materna dela e o inglês venha depois de uma forma mais lúdica, então não tem problema que a criança vá aprender o inglês, mas pode trazer com jogos, brincadeiras, que é o que as escolas vêm trazendo, né? Eu vejo que as escolas já estão ensinando inglês desde bem cedo, por exemplo, ali por volta dos 3 anos. Não vai atrapalhar a criança se ela já tem a linguagem dela bem estabelecida. Outra dúvida que eu recebi, se o aprendizado do inglês não vai atrapalhar na alfabetização. Então, outro artigo que eu li, vou colocar as referências aqui, que não vai atrapalhar desde que a alfabetização seja feita no português brasileiro e o inglês venha, então, como eu comentei, dessa forma lúdica, com jogos, brincadeiras, figuras. Então, outra pergunta que ela veio é se existe uma idade melhor para começar. Sim, existe um período crítico para a aquisição de uma segunda língua, que é por volta antes da puberdade. Então, depois da puberdade, adolescentes, adultos vão ter um pouco mais de dificuldade de aprender, eles vão aprender de uma outra forma. Então, as crianças, elas geralmente vão aprender o inglês de uma forma mais rápida, mais natural, é mais fácil para as crianças antes da puberdade. Então, esse seria o período crítico. E os autores são unânimes em dizer que os adultos, eles vão ter maior dificuldade de eliminar o sotaque. Então, aquele sotaque da língua materna vai estar presente nessa pessoa que aprendeu o inglês depois da puberdade, depois de adulto, tá? E a criança que aprendeu antes da puberdade, por volta de 10 anos, então ela já começou a aprender o inglês, ela vai poder falar sem sotaque da língua materna, vai poder falar muito semelhante a um nativo. Então eu quis trazer essas informações bem básicas, que foram as dúvidas que surgiram, e aguardo a colocação de vocês também, a opinião, dúvidas, e espero que tenha esclarecido as dúvidas.